Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de escrita acadêmica orientada, que aqui é um espaço em que você encontra as orientações necessárias para agilizar a sua escrita acadêmica, para você seguir essa jornada na pós-graduação com tranquilidade, com clareza. Então, há pedidos de diversos alunos para que nesta aula de hoje eu compartilhasse experiências de como lidar com os estudos, como lidar com o emocional nesse período de escrita e principalmente quais as técnicas de estudos eu adotei para acelerar o meu processo de escrita, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, se você está por aqui, acompanhe, porque nós, quando estamos nessa jornada de escrever no ensino superior, precisamos atender a critérios e requisitos específicos da pós-graduação. E isso envolve, além de todos os princípios de impessoalidade, dissertatividade, objetividade e tantos outros, é necessário conhecermos a instituição, o programa ao qual nós estamos vinculados. Então, qualquer técnica de estudos, ela perpassa por você conhecer o programa ao qual você está vinculado. E por que é importante isso? Porque, a depender da linha de pesquisa que você estiver vinculado, a depender da corrente científica da sua instituição, você adota técnicas de estudos que melhor, vamos dizer assim, atende, né, ao seu jeito de ser. Isso também perpassa pelo conhecimento de si mesmo, conhecimento de como você apreende melhor, né, cada conteúdo, como que você organiza aquilo que você lê, se você já adotou alguma forma de organizar as informações, né, que você tem acesso, como que você enxerga a sua linha de pesquisa ao qual você está vinculado, se é uma linha de pesquisa que você tem já alguma habilidade, algum conhecimento prévio, ou se é algo novo na sua jornada. Então, envolve basicamente isso. No período em que eu fui fazer o mestrado, eu tive que mudar de linha de pesquisa, justamente porque a linha de pesquisa ao qual me vincularam quando eu ingressei, por questão de distribuir, né, as orientações, eu fui para uma linha que não era uma linha de pesquisa que eu tinha habilidade, que eu tinha um conhecimento prévio. Então, de cara, eu não neguei, né? Eu falei, é um desafio que está, né, para eu vencer, vamos ver. E aí eu busquei conhecer a linha de pesquisa, na distribuição, né, de orientações que fizeram. Mas aí eu percebi que iria me dar muito trabalho. Era como se eu tivesse que começar do zero. Não sei se já aconteceu isso com você, de você, por alguma orientação dentro de um programa de pós-graduação, muitas vezes deliberar leituras suas, deliberar produções em que você fala, nossa, dá muito trabalho, tem que começar do zero para elaborar algo de qualidade, com consistência. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi distribuída, né, um trabalho a ser feito, que o produto seria, né, a elaboração da dissertação, e na linha de pesquisa bem voltado para hermenêutica, um tipo de interpretação específica dentro da literatura. E não era exatamente o que eu queria, até porque toda a proposta de pesquisa que eu estava elaborando era a respeito da educação à distância, o uso de ambientes virtuais na educação à distância. Então, o que eu fiz? Conversei, né, no curso para eu poder mudar e fazer a dissertação naquilo que realmente eu tinha interesse e habilidade, até porque na época era o meu campo de atuação. Então,
A partir daí, quando eu conseguir realizar essa mudança, e isso é possível a depender do programa, né, da forma que você gerenciar com a coordenação do programa, isso é totalmente possível. Isso facilita você definir os passos para estudar. E não é estudar apenas aquilo que está posto nas disciplinas, nos créditos que você tem que cumprir, mas organizar os estudos para que você produza a partir das leituras que você fizer. Porque ao entrar em um curso de pós-graduação, você vai ter que estudar, mas você vai ter que produzir, né? Construir significado, produzir a partir daquilo que você estuda. Então, muitas dores nascem justamente aí, porque é na cobrança daquilo que você tem que produzir, e se você não conhece a corrente científica do programa ao qual você estiver vinculado, ou você não conhece, vamos dizer assim, a sublinha, né, por onde perpassa todos os critérios e requisitos do programa de pós-graduação ao que você estiver vinculado, certamente você pode ter problemas. E é isso que desencoraja muitos estudantes de pós-graduação. É cumprir, além do prazo, um rigor metodológico, científico, uma qualidade científica que é exigida num curto espaço de tempo. Porque ainda que você tenha, 24 meses para o mestrado, 48 meses para o doutorado, mas isso não é só de leitura e produção. Você tem que cumprir os créditos, né, durante essa jornada. E cada disciplina que você cursa tem exigências, demandas, trabalhos finais. Então, é necessário adotar técnicas de estudo. E aí, eu vou lançar a primeira. Ao você buscar se conhecer e entender qual é a melhor maneira de você estudar, que você consiga organizar o conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo das leituras. Você já parou para pensar sobre isso? Que a primeira técnica para estudar algo, é você compreender qual a sua forma cognitiva de funcionar. Se você estuda escrevendo, fazendo resumos, se você estuda lendo primeiro para depois fazer um script final daquilo que você leu. Então, é necessário você ter esse conhecimento sobre você e qual que melhor se adequa para o seu momento. Porque, por exemplo, no momento do mestrado, eu adotei técnicas diferentes de estudos, de leitura, do meu momento do doutorado. Então, por quê? Além de ser área diferente, porque o mestrado eu fiz em ciências humanas, né, numa linha de pesquisa da educação à distância, totalmente voltado para tecnologias digitais na educação. E no doutorado, eu fiz em letras, numa linha de pesquisa dentro da linguística cognitiva. Então, isso mudou completamente, porque foram áreas diferentes, né, sub-áreas diferentes, e principalmente momentos diferentes. Então, você tem que identificar o momento que você está. A grande maioria dos estudantes nessa fase praticamente não tem tempo de parar, de fazer uma leitura, vamos dizer assim, mais detalhada, não é mesmo? Porque existem outras demandas além da pós-graduação. Você sente isso também? Demandas de casa, da religião, muitas vezes do trabalho, porque não são todas as pessoas que, às vezes, né, não estão trabalhando no momento. E, além disso, lidar com a organização daquilo que estuda, daquilo que lê na sua mente, né? De organizar ali, de poder concentrar e trabalhar a memória, a organização, o fluxo de tudo que você lida no dia a dia, tanto nos estudos quanto fora dele, e que você tem que organizar isso na sua mente e não deixar isso atrapalhar a sua escrita
de forma acelerada, porque nós sabemos que na pós-graduação não se tem todo o período para escrever, não se tem todos os 24 meses para escrever, ou todos os 48 meses para escrever, certo? Então, diante disso, o primeiro passo é você identificar qual que é a melhor maneira de organizar o conteúdo que eu estudo, organizar os estudos, de forma que eu pegue o material que eu construí e facilite a escrita, de transformar as ideias, os estudos que eu realizei numa escrita que atenda a todos os requisitos dentro do curso. Então, se você não se conhece ainda na forma de estudar, está na hora de compreender. E como que eu sei? Tem gente que pergunta assim, como que eu sei se a forma que eu estou estudando é a melhor forma para mim? A primeira coisa é você identificar a produtividade, identificar se aquilo que você lê, se você está conseguindo absorver, está conseguindo apreender de verdade e construir significação sobre aquilo. Porque a leitura, ela não é apenas a decodificação, assim, o autor disse isso. Porque na hora da escrita, você não vai reescrever o que você leu. Você vai escrever a significação construída, você vai discutir, correlacionar estudos, apresentar, mas com um objetivo de correlacionar, de demonstrar a significação que você constrói sobre aquilo que você realiza estudos, certo? Então, você vai observar a produtividade e observar também em quanto tempo você leva para fazer fichamentos, por exemplo. Porque se você escreve sem fazer fichamento ou resenha, provavelmente a sua escrita ela vai ser mais morosa. Por quê? O fichamento e a resenha contribuem para registro de conteúdos estudados. E esses registros, eles facilitam na hora de você na hora que você for colocar no texto, que você for construir o seu texto autoral. Porque você precisa de organização. Se você fizer citação, por exemplo, você tem que saber onde está a citação que eu preciso usar nesse momento do meu texto. Então, se você tem vamos dizer assim, um registro, um planner de fichamentos, isso facilita. Para você que me acompanha, você que já está trabalhando, né, escrevendo com o auxílio do meu método, você certamente já faz assim, você já tem esse planner. E fala a verdade, você que me acompanha, não facilita bastante? Organizar as informações, colocar as principais citações, organizar fichamentos. Você pode optar por organizar por aspecto conceitual, por temas, né? Por conceitos. Pode organizar por estudos, pode organizar por autor. E como que eu sei disso? Qual que é o melhor para mim? Através da definição do percurso discursivo na hora de escrever. Então, quando você vai escrever, se você já tem um tema, um subtema, já tem consciência da sua linha de pesquisa, já tem consciência da corrente científica da instituição, do programa ao qual você estiver vinculado, você certamente já vai conseguir estabelecer e adotar um tipo de percurso discursivo, seja ele de evolução histórica, seja ele de macro ao micro, seja ele também do genérico ao específico, que são os tipos de percursos que facilitam a organização se você já tiver clareza de como aplicar, né, na escrita, de onde você começa, aonde você quer chegar, porque é isso que é a definição do percurso discursivo. É você saber o seu ponto de partida, ter consciência desse tema, o que eu sei, o que eu não sei, onde eu vou buscar os autores desse tema que eu quero escrever. E ao definir isso,
do seu ponto de partida, aonde você quer chegar, você consegue visualizar, né, o que você vai registrar das leituras que você faz, né, o que é importante. Se ao deparar com um artigo, o que você vai olhar para ele? A metodologia discursiva? É o conteúdo? São os conceitos trazidos? Então, definir o percurso discursivo após o tema é fundamental, porque quando você define o percurso discursivo, você define a forma de estudar que melhor atende para o seu momento na escrita. Melhor atende no sentido de acelerar, de saber exatamente onde buscar. Você vai ter consciência e clareza de que você não precisa ler tudo, mas ler o necessário e buscar, vamos dizer assim, com assertividade os textos, fazer um mapeamento dos autores que você precisa levar para o seu texto. E isso vai depender da definição desse tipo de percurso. E como que a gente define o percurso? Olhando para o seu objeto, para o seu tema e se perguntando: qual é a minha questão desse tema? Qual é a minha pergunta central que vai mover o que eu preciso escrever, o que eu preciso desenvolver na pesquisa? Então, a partir dessa pergunta, você define o tipo de percurso que você quer adotar para mobilizar os seus estudos, desde a seleção de materiais quanto a organização do conteúdo. Quer ver um exemplo? Na minha dissertação do mestrado, o meu tema foi o uso de ambientes virtuais, né? Na verdade, as possibilidades do uso de ambientes virtuais em um curso de um polo específico, porque a minha pesquisa foi um estudo de caso de um polo. Então, eu parti de um geral, né? Que é o uso de ambientes virtuais na educação à distância, e definir de forma específica no curso e num polo. Então, o percurso discursivo adotado, além de evolução histórica, né, porque eu tive que falar do início da educação à distância, a evolução histórica da educação à distância para chegar no uso de ambientes virtuais. Eu poderia ter adotado um percurso discursivo conceitual? Poderia. Mas eu vi que seria mais interessante adotar o de evolução histórica para poder apresentar o percurso, porque a significação que eu precisava construir dependia de conhecer o percurso histórico da educação à distância. Eu não poderia, do nada, começar a falar de ambientes virtuais na educação à distância sem antes trazer conceito da educação à distância, né? E a evolução histórica. Percebe que uma coisa é ligada à outra a partir de um tema que você desenvolve? Então, a partir disso, como foi que eu desenvolvi o método de organizar a maneira de registrar os conteúdos que eu lia? Porque a gente lê tanta coisa que esquece, então você precisa organizar de maneira que você não precisa reler tudo, mas reler aquilo que você organizou para receber os insights que precisa receber na hora que for escrever. E eu digo receber os insights, fica parecendo que é algo assim de baixar ali você escrever, mas não é isso. Quando você faz a primeira leitura, que você registra os principais pontos do texto, os principais conceitos, aquilo que te chama atenção no texto, na hora que você vai reler isso, você recebe, você consegue se conectar com as possibilidades discursivas de abordar aquele assunto. Eu falo isso por experiência própria, porque o nosso cérebro, numa primeira leitura, ele faz uma leitura corrida, às vezes nem tão detalhada, então por isso que é importante fazer o registro dos principais pontos, né? Fazer o registro do texto, daquilo que te chama atenção, os principais conceitos. Por quê? Na hora que você for reler, o seu cérebro ele já está num modo
de reconhecer a cada palavra, reconhecer o assunto, aquele assunto que você leu, né? E podendo dar ênfase em pontos que você registrou lá. Então, a partir daí, a significação que você constrói, ela é dirigida por uma memória que já é ativada naquele momento da sua releitura. E isso acontece com todo mundo. Mas aquela pessoa que não tem uma organização, não desenvolveu, não definiu uma técnica para estudar, isso acontece de forma desordenada. Então, a pessoa, ainda que ela ative a memória na hora de reler o assunto, seja do mesmo texto ou um outro texto, ela não vai conseguir organizar. Porque toda produção, toda construção textual é inerente ela antes ter uma organização. E essa organização, ela é cognitiva, ela é uma organização dos aspectos que ficam registrados na memória na hora da leitura. Eu não digo todos os detalhes, mas assim, grande parte da essência do texto fica registrado na memória. Então, é importante você fazer esses registros. E eu, no momento do mestrado, uma das coisas que eu adotei foi o fichamento descritivo, que é o fichamento que você retira do texto, você abstrai do texto os principais conceitos, os principais elementos metodológicos que o autor apresenta naquele texto. Por exemplo, assim, o tipo de pesquisa que ele realizou daquele assunto, a modalidade de abordagem, se foi uma abordagem qualitativa, se foi quantitativa, porque isso vai fazer você compreender o resultado que aquele autor apresentou no texto. Isso é fundamental, porque imagine se você lê um texto, mas não lembra que tipo de pesquisa foi que obteve aquele resultado. Então, como que você vai passar segurança ou sentir uma segurança na hora de fazer uma abordagem daquele estudo? De utilizar aquele estudo para sustentar alguma coisa, ou mesmo para apresentar convergências ou divergências em algum aspecto do seu estudo, entende? Então, é como se você fizesse um scanner. O fichamento é um scanner do texto que você vai ler, mas é um scanner estratégico, em que você abstrai do texto os conceitos principais e o percurso metodológico que o autor realizou para apresentar aqueles conceitos, tipo de pesquisa. E você pode ir mais longe ainda, quando o estudo foi realizado. Porque a depender da área e da sua pretensão de pesquisa, isso vai ser importante. Por exemplo, eu li um texto lá que fala da origem da educação à distância. Naquele momento, qual o aspecto conceitual de educação à distância que se tinha? Importante saber, pontuar no texto, né? Na década tal, o estudioso X apresentou o estudo Y, assim, assim, assim. Então, situa o leitor de que aquele conceito que eu estou trazendo, ele não é de agora, mas ele é da década de 60, de 70, entende? Então, um fichamento descritivo, ele faz isso, ele te leva a registrar uma leitura em que você deve observar, para além do conceito, o contexto em que foi produzido e o percurso metodológico adotado. Tipo de pesquisa, modalidade de abordagem. Então, isso é uma técnica. E esse fichamento, você tem que registrar o título, o autor e as citações que você retira do texto, você precisa colocar lá a página. Então, você já sai com o fichamento pronto e com indicação de página, de autor, marco temporal, tudo certinho, para você levar para o seu texto para discutir. E o que é importante no fichamento descritivo? É porque você pode registrar ele, tanto faz por tema, né? Você pode adotar essa técnica, estratégia por tema, se você, né, achar que é melhor.
a depender do percurso textual, percurso discursivo que você adotar, ele pode ser por tema. Mas ele pode ser também por autor. Por exemplo, uma amiga minha do mestrado, ela desenvolveu uma dissertação dentro da área de literatura, então ela quis ver um aspecto de uma obra, né, a partir de diferentes autores. Se não me engano, era alguma coisa relacionada à conjuntura social, né, a ser identificado numa obra literária. Então, ela estabeleceu que ela iria trabalhar esse tema com diferentes autores. E esses autores, eles eram de épocas diferentes. Então, o tipo de fichamento que ela precisou produzir para facilitar e acelerar a escrita dela foi por autor, porque ela pegou um único conceito para ser analisado a partir de diferentes autores, né? Olhando para obras de diferentes autores. Porque a crítica literária, na crítica literária é comum você ter uma obra literária em que diversos autores apresentam estudos sobre a obra, mas de diferentes lentes, em diferentes contextos, em tempos diferentes, né? Por exemplo, um autor que escreveu por exemplo, um autor que escreveu uma crítica sobre uma obra literária que é comum, muitas vezes, assim, Guimarães Rosa, um exemplo, tá? Ela pode utilizar estudos, a depender do percurso que ela adotar, ela pode utilizar estudos de autores que criticam essa obra de Guimarães Rosa, por exemplo, Grande Sertão Veredas, que é um clássico, né? Ela pode utilizar diferentes autores que escreveram, que criticaram essa obra dele em diferentes momentos, nos anos 2000, né? Sei lá, início dos anos 2000, depois 2010, entende? Depois 2020, e fazer uma análise com um propósito, né, com uma pretensão de pesquisa específica. Então, a adoção desse tipo de técnicas de estudo é por autor, em que você olha para diferentes autores, mas que trazem abordagem de o mesmo tema. E por que é isso importante? Se você quiser ter uma abordagem exploratória e aprofundada daquele tema, esse é um caminho que vai acelerar, porque você registra o autor fulano de tal, traz isso, isso e isso, registra a página, registra o percurso metodológico daquele autor, e ao final você já tem todo o material pronto. Se for uma revisão bibliográfica, por exemplo, você tem todo o material pronto para você apresentar divergências entre obras e autores, né? Entre as críticas. Você pode apresentar convergências, ou seja, em que eles se atraem, em que eles se convergem, em que eles se distanciam. Então, você tem um script de um percurso discursivo pronto, a partir de um fichamento descritivo por autor. Agora, diferente do fichamento descritivo por conceito, o que altera? Você pode olhar além do autor, mas você vai olhar para o contexto. Você pode olhar também para a época em que foi produzido. E não apenas visões diferentes, mas você olha para além do autor em si. Você olha para o contexto, você olha para as informações metodológicas que cada estudo apresenta, né? Isso acontece em relação a conceitos em diferentes áreas de conhecimento, porque possibilita quem vai escrever, possibilita fazer um estudo descritivo, mas também explicativo. Porque estudos que apresentam causa e consequência pode pegar diferentes estudos de diferentes épocas e que não é focado naquele tema específico, mas pode trazer temas, vamos dizer assim, adjacentes ali, temas que envolvem.
Quer ver um exemplo? Eu não adotei a técnica de estudo por autor. Por quê? O meu trabalho, ele partiu de uma visão de evolução histórica, né? Então, eu utilizei estudos que traziam evolução histórica da educação à distância até chegar no surgimento dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, eu fiz por conceito. Eu adotei uma técnica de estudo conceitual. Por quê? Eu trouxe o conceito da educação à distância lá na década de 60, né, nos primórdios ali, depois trazendo outras sob diferentes interfaces e para além da educação à distância, né, porque a tecnologia, em se tratando da aplicação na educação, ela não é fechada na educação, mas sim adotada por um complexo da sociedade. Eu tive que falar da sociedade em rede, da sociedade da informação. Olha como que esses conceitos, eles não são da educação à distância, mas eu tive que trazer para conduzir o meu leitor, para que ele entendesse como que né, como que foi na época que eu apresentei o estudo, como que eram as possibilidades de utilização dos ambientes virtuais. As possibilidades, elas surgem no momento em que quem as utiliza tem todo um conhecimento, né, de funcionalidade, e aquilo não nasceu por acaso. Houve um percurso para se chegar na utilização de ambientes virtuais na educação à distância. Então, eu adotei uma técnica de estratégia de estudo conceitual, trazendo os conceitos das palavras-chave que envolveram ali, né, o meu objeto de estudo, que foi educação à distância, toda essa parte de tecnologia, de ambientes virtuais. Então, eu busquei conceitos de educação à distância para apresentar a evolução histórica simultaneamente, digamos assim, né? E depois eu fui para os outros conceitos adjacentes ali da educação. Por exemplo, tutor, professor, né? Tecnologias digitais, tecnologias de informação e comunicação, até a noção de educação à distância, né? A noção da educação que não é à distância, mas é híbrida, enfim. Trazer conceitos com palavras-chave que envolviam o meu objeto de pesquisa. Então, essas duas técnicas de estudo, por conceito ou por autor, elas são as principais. E isso vai depender de você adotar uma ou outra, dependendo do percurso discursivo que você adotar. Por exemplo, se for um percurso em que você vai apresentar teoria e prática, qual que é a estratégia que melhor vai acelerar a sua escrita de maneira tranquila, que vai atender com que você atenda toda a comissão avaliadora, desde o seu orientador? Você precisa pensar, né? Se você pode adotar, por exemplo, por autor, se você pode adotar o tipo de estratégia metodológica. Isso é muito voltado para os estudos que são, assim, das ciências naturais, das ciências da saúde, em que o foco está na experimentação. Então, é possível adotar uma técnica de estudo com viés metodológico, o tipo de estudo realizado e o método utilizado para alcançar aqueles objetivos ali. Então, aqueles resultados, né? Então, se você está no campo de uma pesquisa de aspecto experimental, certamente você pode utilizar a estratégia de estudos metodológicos, que é você fazer um scanner dos estudos voltado para a metodologia. O tipo de pesquisa realizada, os sujeitos, o campo de experimentação. Então, o foco vai ser
o experimento, os resultados, né? Muito dos resultados, tem o foco dos resultados. Mas isso vai depender da sua área de conhecimento, linha de pesquisa e muitas vezes você já definir o tipo de estratégia, o tipo de percurso discursivo que você vai adotar para apresentar cada capítulo, cada tópico, certo? Já estamos aqui com um tempinho de aula, então eu quero saber quem aí tem dúvidas. Esse é o momento de perguntar, porque sanando dúvidas, a gente tem até novas ideias para desenvolver aí e aplicar de forma tranquila para acelerar a sua produção. Tem alguém aqui pedindo para eu falar dos percursos de pesquisa. Então, percurso discursivo de pesquisa que eu falo, né, em algumas aulas, você que me acompanha, tem uma aula só sobre os tipos de percurso, salvo engano, eu apresento 5 ou 7 tipos. E o que são esses percursos? É você estabelecer, a partir dos elementos da pesquisa, que é tema, título, né? Problema e objetivo, que é o tripé de qualquer proposta de pesquisa. A partir dessa definição que você tiver, você consegue adotar um percurso para apresentar capítulo, tópico. Então, você adota um percurso para saber exatamente o que você vai escrever, quando, como você vai buscar, né? Que aí faz parte de uma das estratégias dos estudos para produzir. E aí você começa a trazer para o seu texto vozes, estudos, tudo aquilo que faz com que sustente a significação que você quer construir. E isso pode ser feito de diferentes formas. Aí eu citei alguns exemplos até, né? Você trazer o objeto do ponto de vista da evolução histórica dele, né? Que é, vamos dizer assim, da anterioridade à posterioridade. Na década X, o conceito era Y, né? Na contemporaneidade, na década de 2020, o conceito é Z, por exemplo. É você apresentar um delineamento histórico. Aí nós temos também delineamento conceitual, que é trazer os conceitos através de diferentes autores, né? Fazer um estudo exploratório, apresentar como que esse conceito se modifica através de diferentes lentes, né? Conceituais de diferentes autores. Temos também do teórico ao prático, é você trazer uma abordagem teórica sobre o objeto, sobre um assunto, e você apresentar com a sua pesquisa como que acontece na prática aquele conhecimento teórico. Então, aí você adotou um percurso teórico prático. Isso acontece muito, por exemplo, nas linhas de pesquisa voltadas para a área jurídica, né? Daquilo que está posto em lei, tudo aquilo que a lei traz, seja no âmbito constitucional, administrativo, né, civil, etc. Como que acontece na dimensão prática? Então, se a sua pesquisa tem esse viés aí da legislação à efetivação, ou seja, daquilo que está em lei e aquilo que realmente é cumprido na prática, certamente esse viés, né, esse percurso teórico-prático é certamente o mais indicado para você, se a sua pesquisa tiver esse olhar. Beleza? E aí, alguma dúvida mais? Se não tem mais dúvidas, eu quero te dizer para você que ainda não segue aqui, né? Procure se inscrever no canal para você receber orientações necessárias que vão agilizar e acelerar a sua escrita acadêmica de forma estratégica. Então, eu fico por aqui, agradeço a todos e na próxima quarta a gente se encontra com mais conteúdos aqui. Até breve.